Olá, aqui é o Gustavo Farias do Prox4Me e eu estou gravando esse vídeo para apresentar para você uma grande novidade que eu tenho certeza que você estava aí esperando já há algum tempo com muita ansiedade, que é o nosso novo painel de tarefas. E para te apresentar de forma bastante prática, eu criei aqui um projeto exemplo, eu vou aqui na minha aba Favoritos e eu tenho aqui o projeto Sistema Escolar da Escola Esperança, que é o nosso cliente. Vamos supor que a gente tem aqui o desenvolvimento de um sistema para esse cliente, tá? E antes de mais nada, você pode clicar aqui no canto superior direito e definir a sua foto de perfil, porque essa sua foto vai aparecer lá no nosso novo painel de tarefas e vai ser muito importante. Então, seguindo aqui, Sistema Escolar para Escola Esperança, eu tenho aqui a área de resumo do projeto, que você já conhece. Seguindo aqui para os painéis de tarefas desse nosso projeto, eu tenho aqui um painel para tarefas administrativas, de marketing, desenvolvimento, da equipe de testes, onde, como você sabe, nós utilizamos esses painéis para agrupar as tarefas do nosso projeto. E aqui no nosso exemplo, a gente vai entrar no painel da equipe de desenvolvimento, tá? E aí está. Seja muito bem-vindo ao melhor painel de tarefas que você vai encontrar no mercado atualmente, sem dúvida nenhuma. O novo painel de tarefas do Prox4Me, conforme prometido, ele vem com muitas novidades que, sem dúvida, vão agregar muito valor para você. A primeira coisa é que agora ficou muito mais fácil e prático você criar novas tarefas. Para criar uma nova tarefa, basta dar um clique aqui na opção Criar Tarefa e dar um nome, por exemplo, Revisar Documentação. Aperta Enter e a sua nova tarefa está criada. E para editar as informações da tarefa que você acabou de criar, basta clicar sobre a tarefa e essa pop-up aqui ao lado vai abrir para que você preencha todas as informações de planejamento, responsável pela tarefa, os seguidores, ou seja, as pessoas que vão ser notificadas quando houver alteração nessa tarefa, data de início e fim. Mas para demonstrar isso melhor, eu vou clicar aqui em uma outra tarefa, documentação de requisitos, que já está completamente preenchida. Então aqui, por exemplo, eu tenho documentação de requisitos, aqui eu tenho uma descrição sobre o que é que deve ser realizado nessa tarefa. Você pode clicar aqui, editar a descrição, maximizar se você quer escrever um texto maior, com formatação. E aí você salva, minimiza novamente e segue editando a sua tarefa. Aqui eu seleciono o responsável pela tarefa. Aqui você pode adicionar seguidores, ou seja, pessoas que vão ser notificadas quando essa tarefa sofrer modificações. Aqui eu tenho marcadores, que são como etiquetas que eu posso associar a qualquer tarefa do meu projeto. Você pode clicar aqui facilmente, adicionar um novo marcador, basta digitar o nome, apertar Enter. Você pode ainda clicar sobre ele para definir uma cor, por exemplo, uma cor que não está sendo usada ainda aqui, creio que é apenas o preto. Então vou clicar no preto, aperto em OK, concluir. E aí eu tenho um novo marcador aqui associado à minha tarefa na cor que eu defini, tá ok? Aqui do lado direito tem informações sobre o planejamento dessa tarefa. Datas de início e conclusão, esforço estimado, esforço atual, onde você pode clicar e realizar apontamento de horas, podendo ainda ser adicionados comentários, justificativas sobre o motivo de ter gasto mais ou menos horas, por exemplo. Mais abaixo você pode definir o progresso, pode definir prioridade para essa tarefa. E logo aqui embaixo você verifica a qual iteração essa tarefa pertence. Daqui a pouco eu vou falar sobre as iterações, tá? Mas aqui embaixo vem uma grande novidade, pois agora é possível você adicionar checklists nas suas tarefas. Assim você pode definir regras de validação para quem vai realizar a tarefa. Então, por exemplo, eu posso definir aqui que um item do checklist é obter aprovação do líder imediato. Então, quando eu aperto Enter aqui, automaticamente esse item já entrou aqui para a minha tarefa. Eu vou adicionar um outro item aqui, que seria, por exemplo, documentar cada requisito. Aperto Enter. E esse item já entrou aqui no checklist da minha tarefa. E aí você pode adicionar aqui quantos itens você quiser, porque todos eles vão aparecer aqui na tarefa e quem for desenvolver a tarefa vai poder marcar esses itens à medida que ele for contemplando o que está sendo exigido. Tudo bem? Descendo mais um pouco aqui, você tem a opção de anexos. Então você pode clicar aqui ou arrastar um arquivo para essa região aqui para anexar rapidamente a sua tarefa. Descendo mais um pouco, você tem aqui a opção de comentários, onde a sua equipe vai poder discutir, levantar dúvidas, discutir sobre a solução que está sendo realizada sobre essa tarefa. E você pode clicar aqui para exibir os comentários automáticos que registram todas as ações realizadas sobre essa tarefa. Mudança de status, inserção de marcador e por aí vai. Tudo bem? Então aqui você tem a possibilidade de editar todas as informações da tarefa, bem como clicar aqui para minimizar essa tarefa e você seguir visualizando o seu painel, depois basta clicar aqui, maximizar novamente ou clicar aqui para abrir a tarefa em uma nova aba. E aqui ainda tem mais uma grande novidade, porque você pode agora clicar aqui
e adicionar colunas, renomear as colunas do seu painel diretamente, sem precisar sair da tela do seu painel. Então eu clico aqui, por exemplo, e posso adicionar uma nova coluna aqui. Posso agora de imediato já mover tarefas para essa coluna, ela passa a fazer parte do meu fluxo. Posso renomear ela, por exemplo, para colocar aqui uma nova etapa no meu processo de desenvolvimento. Tá ok? Então essa é a primeira parte, onde ficou muito mais fácil para você criar novas tarefas, planejar o fluxo de desenvolvimento do seu projeto, da sua equipe, criando aqui as colunas que você desejar. E aí vem uma segunda grande novidade, que é essa área aqui, ó, de tarefas não planejadas, o backlog do seu painel, onde você pode criar aquelas tarefas que você ainda não sabe quando elas vão ser feitas, nem por quem vão ser feitas, mas você sabe que elas têm que ser feitas em algum momento no seu projeto. Então basta você vir aqui criar uma nova tarefa, por exemplo, enviar relatório à gerência, aperta Enter, está criada uma nova tarefa. Você pode editar essa tarefa da mesma forma que você editou outras tarefas no seu painel. Se você definir aqui uma prioridade alta, por exemplo, automaticamente ela vem para o topo do seu backlog. E aí, quando chegar o momento de você planejar essa tarefa, basta você arrastar ela para dentro do seu painel. E aí você pode associar um responsável, definir datas para ela, planejar a quantidade de horas a serem trabalhadas, e a qualquer momento você pode levar tarefas do seu painel para o backlog ou do backlog para o seu painel. E como esse backlog pode acabar tendo muitas tarefas, então você pode filtrar elas aqui também por responsável, por prioridade ou por marcadores. Tudo bem? Então vou fechar aqui agora o backlog e partir para a terceira grande novidade, uma grande inovação do Project4Me, que é a possibilidade de você dividir o seu projeto em iterações, em fases ou em sprint, para quem está acostumado aí a desenvolver projetos com Scrum na sua empresa. Então, aqui em cima, perceba que eu tenho aqui fases do meu projeto. Eu tenho aqui, por exemplo, a primeira fase, que é levantamento de requisitos, a segunda, que é o desenvolvimento, terceira, testes, e depois treinamento e suporte ao cliente. Então, essas tarefas que eu mostrei para você até agora estão na primeira fase, que vai terminar no dia 20 de abril. Mas basta eu vir aqui e dar um clique nessa outra bolinha e eu já estou vendo aqui tarefas da segunda fase do meu projeto, a fase de desenvolvimento, que vem logo após o levantamento de requisitos. Então aqui eu também tenho a mesma visão em recursos que nós vimos anteriormente aqui na fase de levantamento de requisitos. Seguindo aqui na linha do tempo, eu tenho a próxima etapa, que é a etapa de testes, onde eu tenho aqui a criação do plano de testes de aceitação, testes de sistemas, execução dos testes de aceitação e de sistemas, todas as etapas e atividades que você desejar. Você pode também, da mesma forma, criar aqui novas tarefas para cada uma dessas iterações, dessas etapas do seu projeto. E seguindo aqui na nossa linha do tempo, a última etapa, treinamento e suporte. Então veja que a partir de agora você pode planejar e desenvolver os seus projetos de forma bastante ágil, visual e eficiente, pois você tem aqui toda a situação do seu projeto, todo o andamento, as etapas, as fases, tarefas, responsáveis, iterações ou sprints, se você usa o Scrum, tudo numa mesma tela, tudo a um clique de distância. Então você pode aqui facilmente navegar aqui na linha do tempo do seu projeto e verificar as tarefas que estão planejadas para cada uma das etapas. Para você criar novas iterações ou novas etapas, novas sprints para o seu projeto, basta vir aqui no menu Iterações e você pode acompanhar as iterações existentes, o progresso de cada uma delas, quantas tarefas estão associadas a cada uma delas, prazo de entrega de cada etapa do seu projeto, bem como você pode vir aqui e criar uma nova iteração. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma última iteração, entrega final, e vou definir aqui uma data de entrega como sendo 31 de maio. Então, vou apertar aqui em salvar e eu tenho aqui a minha quinta iteração. Vou voltar aqui para o nosso painel de tarefas e veja que agora na minha linha do tempo eu tenho uma quinta etapa, que é a entrega final. No momento ela vai estar vazia porque ainda não criei nenhuma tarefa, mas aí basta eu vir aqui e começar a planejar quais tarefas que vão ser realizadas nessa entrega final. Tudo bem? Você pode vir aqui também nesse ícone tarefas e você pode visualizar em formato de listagem todas as tarefas do seu painel, juntando todas as fases, tornando bastante fácil para você pesquisar por tarefas específicas que você não sabe exatamente em qual etapa do seu projeto que ela está. Então aqui fica bastante fácil você fazer uma pesquisa avançada e você filtrar tarefas por responsável, por marcadores, por iteração, por prioridade. Tudo bem? Então voltando aqui para o nosso painel.
Eu finalizo aqui mostrando esse ícone, que é um atalho para que você possa voltar para as telas mais importantes do seu projeto, como por exemplo aqui a tela de resumo, onde você tem a informação geral sobre o progresso do seu projeto. Então esse é o novo painel de tarefas do Project For Me. Espero que você tenha gostado e tenha se motivado para cada vez mais você planejar melhor, organizar melhor os seus projetos, as suas tarefas, a sua equipe ser cada vez mais engajada e motivada pela facilidade de acesso às informações e acompanhamento de todo o andamento do projeto. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, envie um e-mail para info@projectforme e nós teremos prazer em lhe responder em tempo recorde, esclarecer qualquer questão para que você possa fazer o melhor uso da nossa solução. E continue conosco, pois, sem dúvida, grandes novidades estão vindo aí logo à frente. Um grande abraço e conte conosco.